Queridos amigos, queridos irmãos, aqueles que eu posso tocar com a minha mão, aqueles que eu não consigo nem sentir, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos aqueles que nos amam com todas as suas forças, que se pudessem, nos carregariam no colo, nos beijariam a face, chorariam de alegria por um instante ao nosso lado. E sejam bem-vindos aqueles que nos dão as costas, que têm mágoas em relação a cada um de nós, que se entristecem ao ouvir o pronunciamento simples do nosso nome, que talvez tenhamos ferido, talvez tenhamos magoado, mas em épocas em que a nossa ignorância era maior, a nossa vontade de acertar era menor, e o amor que a gente entende, que a gente sente por cada vez mais seres do universo, independente do que sejam, de quem sejam, ainda não tinha começado a despertar com a mesma intensidade de agora. Por isso, simplesmente abrimos os nossos braços, pedimos a compreensão daqueles que nos espreitam de longe, pedimos a companhia do nosso querido Mestre Jesus, da nossa Maria querida, do nosso irmão Francisco, da nossa irmã Clara, dos nossos familiares que torcem na espiritualidade incansavelmente por todos nós, pelos nossos mentores que, por amor, se dignaram a caminhar ao nosso lado enquanto na espiritualidade para nos dar suporte, para nos fortalecer, para nos proteger, para fazer incessantemente que possamos respeitar o amor, entender o amor, servir ao amor. E diariamente aqui estamos, longe, muito longe de sermos perfeitos, longe de sermos exemplos, mas mesmo assim, todos nós, desde a criação, temos algo que nos une, que nos torna muito mais do que conhecidos, muito mais do que amigos, muito mais do que inimigos. Todos nós temos uma fagulha da essência divina, da chama eterna do universo, que faz com que cada um de nós seja um pedaço desse universo em desenvolvimento, em transformação, em cura. Pensemos em cada um de nós como uma grande floresta, onde a diversidade de formas de vida, de realidade, de essência, podem ser radicalmente diferentes ao olhar desavisado. Mas que
tudo ali junto se chama floresta, se chama mata. Toda a terra presente, todos os animais, todos os insetos, vermes, pássaros, toda a água ali presente, todas as plantas, das rasteiras as mais altas, o ar que se respira ali, podem nos parecer seres diferentes, unidades da criação diversa. Mas quando se juntam, chamamos de natureza. E é nesse pensamento, nessa essência de unidade, que entendemos que somos um só. Não porque somos exatamente iguais, mas somos elementos da construção do mesmo ser maior. E quanto mais começamos a entender esse processo, mais entendemos o que é o amor, o que é a fraternidade. E quanto mais esse entendimento nos consome, nos envolve, mais harmonia sentimos no nosso íntimo e irradiamos ao nosso redor. E é com esse sentimento que hoje aqui unidos, nos dirigimos a toda essa espiritualidade ao nosso redor. E nossas palavras tocam a mente e o coração de todos vós. Os que atenderam ao nosso chamado para servir, os que desesperados aqui compareceram para serem servidos, aos que não têm menor noção do que está acontecendo e foram trazidos pela curiosidade, e aqueles que já nos conhecem, mas ainda não aceitam a nossa mão. Somos todos irmãos. Essa verdade, mesmo aqueles que tentam contestar e não aceitar, não tem como negar. Caminhando na luz intensa ou nas sombras, existe um único Pai para todos nós. E o amor dele nos envolve com a mesma intensidade, com a mesma paixão, com a mesma benevolência, com a mesma indulgência e com o mesmo perdão. Somos todos filhos pródigos que saem de casa para aprender o que é a vida. E quando nos conscientizamos do que ela representa, simplesmente retornamos. E quando nos encontramos diante do olhar do nosso Pai, a única coisa que conseguimos expressar, além do amor, é: sim, você estava certo. E mesmo agora, nesse instante,
com tantas divergências pelo mundo, com tantos sintomas de desorganização, de desequilíbrio, de desarmonia, não deveria ser o nosso papel lamentar ou julgar, mas simplesmente compartilhar o amor que sentimos de tudo que nos atinge. Do canto do pássaro na manhã que nos alegra, da comida saborosa que nos satisfaz, da visão bela de uma imagem estonteante, de um sorriso de um estranho na rua, de um bom dia de alguém que passou várias vezes por você e nem te olhou. Aquela sensação que temos quando caminhamos aparentemente sozinhos, de que algo nos aquece, nos conforta, nos abraça. E diante de tudo que acontece, podemos compartilhar tudo que nos aproxima dele. Não precisamos transformar o mundo. Não precisamos lutar contra as verdades que nos são apresentadas. Não precisamos achar que o que não compreendemos é mentira. Só precisamos fazer isso. Pegar tudo que transforma, de alguma forma, a nossa essência num sentimento de paz, de tranquilidade, de alegria, e deixar fluir para o mundo. Nenhum de nós precisa de uma oração fervorosa, diária, para que o mundo melhore. Precisamos apenas fazer com que a nossa essência se transforme em realidade. Somos todos elementos desse grande universo. Somos parte dele. Somos miniaturas dele. E não podemos simplesmente nos isolar num canto da sala e pedir que o mundo melhore, que aqueles que nós não compreendemos se modifiquem, que aqueles que nós achamos que transitam numa rota errônea acertem o seu passo. Um mundo não se transforma externamente, mas no interno de cada um. E essa mudança não precisa vir com grandes bandeiras. Não precisa vir no comando
de grandes multidões. Ela só precisa vir de dentro, do seu coração, de aceitar as diversidades ao seu redor, de compreender que somos todos caminhantes, talvez por estradas diferentes, talvez por uma estrada única tão larga que não tenhamos noção da sua imensidão. Mas se cada um aqui corre ou rasteja, não importa. A estrada leva ao mesmo ponto. E se eu quero correr, hei de respeitar aqueles que desejam rastejar. Não é dever nosso modificar ninguém. Não é dever nosso ter a prepotência ou a insanidade de achar que temos algo a ensinar a alguém. Somos todos aprendizes, eternos aprendizes. Se hoje alguns dos nossos amigos e irmãos aqui presentes não compartilham dos nossos pensamentos, dos nossos ensinamentos, não encaram a divindade do universo com bons olhos, não é preciso que nos esforcemos para convencê-los do que a gente acredita, do que a gente crê, pois a nossa verdade hoje pode não ser a nossa verdade de amanhã, como a deles também se modificará. Mas precisamos todos estar cientes de que nada, absolutamente nada, estejamos aonde estivermos, supera o verdadeiro amor. O que transmitimos a todos esses que nos espreitam é que são bem-vindos. Se quiserem conversar, iremos ouvir. Se estiverem com frio, iremos agasalhar. Se estiverem com fome, iremos alimentar. Se quiserem chorar, enxugaremos suas lágrimas. E assim que for possível, tentaremos fazê-los sorrir. Estamos aqui para nos unirmos num propósito de amor, num propósito de paz, num propósito de fraternidade. Nossa compreensão não é movida pela simples caridade, mas pela fraternidade incondicional. Aquilo que é meu deve ser compartilhado, e o que eu puder fazer para ajudá-los será feito. Não podemos ter temor da aproximação desses nossos irmãos que caminham numa compreensão do universo diferente. Como iremos chegar a um senso comum
se os mantivermos afastados, se não os deixarmos sentir o amor que pulsa em nosso coração, se não puderem olhar através dos nossos olhos, frente a frente, e sentirem o âmago da nossa alma. Se não puderem se aproximar e serem abraçados com amor. Por isso, sejam todos bem-vindos. Mesmo os que na sua mente não querem paz. Nós te oferecemos a paz. Querido Mestre Jesus, amada Mãe de todos nós, olhai por todos os teus filhos. Somos crianças relutantes, rebeldes e muitas vezes insensatas. Mas o teu amor incondicional e infinito jamais deixa de nos visitar, jamais deixa de nos amparar, jamais sucumbe às nossas malcriações, às nossas birras, aos nossos erros. A paciência com que nos envolve a misericórdia, o amor, que vá se entranhando em cada camada do nosso ser, que vá sendo incorporada a cada célula, a cada partícula da nossa essência. Que as nossas palavras e os nossos pensamentos reflitam o mais puro e sincero amor por tudo e por todos. E que não nos deixe jamais rejeitar a presença daqueles que mais precisam desse amor. Pois eles também têm esse direito, pois eles também são seus filhos, também são meus irmãos. Que a bondade e misericórdia de Maria seja espalhada sobre todos esses nossos amigos, companheiros e irmãos que nos espreitam de longe, na forma de chuva de pétalas das rosas que a Mãe amorosamente cria em seu coração. Que essa chuva de pétalas leve o seu olhar, a sua bondade, e que todos eles se sintam no colo das suas mães. Que sintam que já foram os filhos mais amados de todo o mundo. E que essas lembranças remexam com cada um deles. E
que possam assim ativar as memórias mais profundas de suas realizações, de seus acertos, dos seus passos a se aproximarem da graça, da luz, do amor. E que a felicidade, através dessa semente, comece a germinar. E eles comecem, como nós, a encontrar a paz. Que assim seja, hoje e sempre, pois somos todos um. Somos todos filhos pródigos. Somos todos amor. Graças a Deus.